uma imigração muito grande para o Brasil de europeus, principalmente italianos e espanhóis, para trabalhar na indústria principalmente. Esse pessoal vinha de lá já com uma ideia de organização e com um discurso pronto do mundo operário, que era um discurso basicamente fundamentado na ideia anarquista. Quando eles chegam aqui no Brasil, eles já chegam com um discurso e começam a organizar essa população. Teve o desenvolvimento desse pensamento anarquista, o pensamento libertário, onde o pessoal prega basicamente o seguinte: o fim do Estado. Então não tem mais governo, não precisamos de governo. Eles colocam o Estado como uma aberração. O Estado não é necessário, o Estado pode ser suprimido. Para que a gente precisa de Estado? Anarquismo deriva da palavra grega anarcos. An é igual a 100. Arque é governo, reino, soberania. Assim, anarcos, anarquia, significa sem governo, não governo. O anarquismo é contrário a qualquer forma de hierarquia, pois contrário ao capitalismo, à religião e a qualquer dominação cultural. Prega o fim de toda exploração do homem sobre o homem. Prega o fim do Estado, o fim da supremacia do homem sobre a mulher, do poder familiar, e na atualidade chega a propor o fim da dominação do homem sobre outros animais. Defendem, os anarquistas, o livre e pleno exercício das faculdades e potencialidades do indivíduo. A forma de organização social anarquista se dá pelo mutualismo, pela auto-organização dos trabalhadores e pela autogestão. Historicamente, o anarquismo surge com a radicalização das propostas mutualistas de Proudhon, e isso nasce no seio da Associação Internacional dos Trabalhadores, no final dos anos de 1860. Essa Associação Internacional dos Trabalhadores foi considerada a primeira internacional comunista. No Brasil, a forma de anarquismo que preponderou foi a do anarcossindicalismo, que é a aplicação das teses anarquistas aos sindicatos, aos movimentos operários. Dentre os principais nomes de anarquistas da história, vale destacar Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Lev Tolstói, Piotr Kropotkin, Enrico Malatesta, Emma Goldman. Mais atualmente a gente pode citar o Noam Chomsky. No Brasil, alguns nomes que se destacam são de Afonso Schmidt, Edgar Leonroth, Oreste Ristori, Astrogildo Pereira, que foi um dos fundadores do Partido Comunista, mas que teve a sua militância, se deu junto aos anarquistas. A gente pode citar Maurício Trachtenberg, intelectual, pensador do anarquismo no Brasil, e o psicanalista e escritor Roberto Freire. E eles pensavam isso e vieram para cá. E a gente teve algumas experiências no Brasil de comunidades anarquistas autônomas, que é bem interessante. A colônia Sicília.
prática de uma utopia anarquista. O que veio para cá foi o que o pessoal chama de anarco-sindicalismo, essas teorias anarquistas aplicadas nos sindicatos. Então eles vieram para cá, para o Brasil, que estava começando a se constituir, que tinha acabado de sair da escravidão, então eles tinham muito trabalho aqui. Então, agora a situação do trabalhador aqui no início do século XX. Vamos lá. Não existia jornada de trabalho definida. O trabalhador trabalhava de acordo com a necessidade do patrão. Geralmente, você trabalhava do nascer do sol ao pôr do sol. Enquanto tivesse luz, você estava trabalhando. Trabalho remunerado, mas você não tinha uma legislação que determinasse o salário. O salário era de acordo com uma livre negociação entre patrão e empregado. Você não tinha férias. Não existia férias. Não existia nenhuma proteção no trabalho infantil, então qualquer criança poderia trabalhar numa fábrica. Há casos e mais casos, números bastante expressivos de crianças amputadas, mortas, feridas no local de trabalho. Não existia proteção ao trabalho da mulher, existia licença maternidade, nem pensar, e elas trabalhavam em jornadas iguais dos homens e, logicamente, ganhando bem menos. Não tinha 13º, logicamente, não tinha previdência, você não tinha nada. Era um trabalhador que estava submetido a uma situação muito parecida à situação do escravo. E ninguém olhava para isso. Até esse início que eu estou te falando, né, do começo da organização dos trabalhadores, era como se eles não existissem. Eles não existiam. Não existiam por quê? Porque não tinha voz. Uma coisa bem interessante que em 1910 o Ministério da Agricultura, eles montam uma secretaria. A secretaria chamava Secretaria de Proteção ao Índio e de Localização do Trabalhador Nacional. Eles tinham que procurar o Trabalhador Nacional, não sabiam onde estava. Eu disse que eles não tinham voz. Como não tinham voz, não apareciam. Não existiam. Praticamente não existia. Teve que ter uma secretaria, né, para procurar esse pessoal. Que estava onde? Estava lá, era o branco segregado da sociedade, era o ex-escravo quilombola que formou sua comunidade nos quilombos. Então eles iam procurar, até porque precisava de mão de obra nesse período, né? Além de trazer de fora, também precisava de uma mão de obra aqui dentro. A mão de obra que vinha de fora vinha complementar a mão de obra aqui dentro. Precisava-se de mão de obra, vamos entender isso. O pessoal precisava de mão de obra. Onde estava a mão de obra? Quando eles localizaram, eles começaram a ver que a mão de obra era um matuto branco segregado da sociedade, cheio de vermes, cheio de doenças. Eles começaram um projeto sanitarista. Belisário Pena e Arthur Neiva eram 2 médicos do Rio de Janeiro, do Instituto Oswaldo Cruz, que nesse período também foi para o interior do Brasil para localizar o brasileiro, mas também para levar um projeto de saneamento, de tentar amenizar ou sanear as doenças que atingiu o povo brasileiro. Ele fez uma excursão pelo Brasil para localizar o trabalhador rural para as grandes cidades que começavam a se industrializar e para localizar as doenças dele. Interessante do relatório dele, ele conta o seguinte: pouquíssimos são aqueles brasileiros do interior que sabem o que é Brasil. Eles não sabiam o que era Brasil. Explica o que é Brasil, eu não sabia. Para eles, Ceará era uma terra, Pernambuco era outra, Rio Grande do Norte era outra. Não existia para eles uma ideia de Brasil. Isso mostra que a independência do Brasil, a Constituição do Brasil que nós falamos, foi uma coisa completamente apartada do povo. O povo não sabia. Se falasse que estava sob domínio de Portugal, para eles tudo bem, não tinha alteração nenhuma do modo de vida deles. Não conhece a bandeira do Brasil, a única bandeira que eles conhecem é a bandeira do divino, né, que é aquela da festa religiosa. No século XX, no começo do século XX, já na República do Brasil, se a gente for ver como que era constituído o governo, a gente tinha o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda, da Guerra, da Indústria, da Justiça, da Marinha, de Obras Públicas,
relações exteriores. Fala uma coisa, e o Ministério da Cultura? Tinha? Não, não tinha. Ministério da Educação? Também não. Também. E da Previdência Social? Não, nem Previdência existia. Da Saúde, do Trabalho, não existia. Quando a gente vê a composição dos ministérios, ele está ligado ao quê? Ele está ligado à produção, está ligado àquilo que a elite faz, que é a agricultura, que é a indústria, comércio, negócios, né? Relações exteriores para desenvolver o comércio internacional, etc. Não existe a visão do governo da época para o povo. Não existe povo, não existe. O governo está apartado completamente do povo. Quando a gente fala povo, né, para eles é o quê? Alguém que precisa de assistência, uma ou outra assistência, como aquele cara fez de acabar com as doenças, etc., que ele foi lá atrás. O resto não existia. E por que vocês acham que não existia? Eles não tinham o quê? Voz. Não tinha voz. Não existia. Essa é uma questão fundamental. É a voz, é o discurso. Não tinha discurso. Não tinha discurso organizado. Bom, então assim a nossa história caminha até a gente chega aqui nos anos 30 do século XX, 1930, quando acontece uma coisa também significativa na história. Getúlio Vargas, ele consegue reunir alguns apoiadores fortes no empresariado, consegue reunir uma força militar bastante expressiva e dá um golpe, toma o Estado. Esse movimento ficou conhecido como a Revolução de 30 no Brasil. Assume Getúlio Vargas.